Caras alunas, caros alunos, se na última aula vimos um Justino de Roma como a filosofia de dentro para fora do cristianismo, de fora para dentro do cristianismo, esta relação se dá. A filosofia vindo do helenismo constituindo o próprio cristianismo. Agora nós vamos dar um passo diferente. Vamos ver como a filosofia de dentro para dentro do cristianismo também se realiza no sentido de mostrar como as dificuldades, através da racionalidade, se resolvem. Essas dificuldades ou estes problemas dentro do cristianismo eram chamados de heresias. Então é justamente para corrigir heresias que a filosofia entra com justamente a marca registrada do Logos, com a marca registrada da racionalidade. Onde não há racionalidade, onde há litígio, onde há briga, a razão vem justamente para mostrar o caminho melhor, o caminho adequado, o caminho certo. Dentro desta perspectiva, nós vamos estudar uma destas dificuldades, um destes problemas, uma destas heresias, assim chamadas pelo próprio cristianismo. E o nome dela é gnosticismo. Vamos então estudar o gnosticismo, ou a gnose, ou gnosticismo, em duas etapas. Aqui, nesta aula de hoje, vamos fazer uma introdução ao gnosticismo. O que é o gnosticismo? É claro que não se trata aqui de estudar o gnosticismo pelo gnosticismo. Existem grandes autores que o fazem. Vou citar só um aqui, extremamente importante. Henri Charles Puech, um dos propugnadores da grande, digamos, descoberta na biblioteca de Nag Hammadi, uma biblioteca, ou a grande biblioteca gnóstica, descoberta no século XX no Egito, neste lugar, Nag Hammadi, não é? E ele foi um dos grandes editores desta biblioteca, com uma obra monumental. Não se trata disto, não se trata de estudá-lo, não se trata de estudar, digamos, a história do gnosticismo aqui, mas trata-se sim de ver como a patrística, e aqui a filosofia patrística, a teologia patrística, se comportou diante deste fenômeno. E é esta, digamos assim, a nossa impronta, para usar aqui um italianismo. É este o nosso posicionamento. É este o nosso approach. Quer dizer, vai ser sim um anti-gnosticismo, porque os padres do cristianismo, os pais do cristianismo, os padres da igreja tiveram este approach. E através de muitos deles, nós conseguimos chegar até aos gnósticos. É através, por exemplo, de um Irineu de Lyon e da sua obra, Adversus Hereses, que nós vamos conseguir estudar Valentino e Marciano. Assim, quero estabelecer aqui hoje uma espécie de introdução ao gnosticismo, introdução à gnose. Vamos tomar um pelo outro, ainda que seja um pouco diferente, mas vamos tomar aqui, assim, per modum nius, esta realidade para tentar explicar. Ponto primeiro, onde estaria, digamos, a origem do gnosticismo? Trata-se, antes de tudo, de um movimento histórico.
com origem anterior ao cristianismo, mas desenvolvendo-se no cristianismo e alcançando seu ápice aí dentro do cristianismo, eu diria no século II, século III, século IV, em 3 séculos. Seus principais representantes dentro desta estrutura cristã são Simão Magno, Saturnino de Antioquia, e com sucessores, por exemplo, Basílides e Cerinto, estes dois nós vamos estudá-lo, Valentino e Marcião, estes dois nós vamos estudá-lo numa segunda etapa, 2 e 2, e Bardesanes, extremamente importantes. Eram grupos que foram, digamos assim, acompanhando, sequenciando o cristianismo praticamente até o século VII. E, naturalmente, em diversas denominações, em diversas, digamos, perspectivas diferenciadas, né? Assim, vamos ter os sofitas, os narracenos, os setianos, os arcotianos, os audianos, os basilidianos, os valentinianos, os marcionitas, todos são grupos, digamos, gnósticos, e mais outros, dentro da patrística, convivendo com a patrística. Em que consistia, digamos, um segundo momento, em que consistia, digamos assim, né, de uma maneira única, se é possível assim dizer, esta realidade. Do ponto de vista histórico, eles se apoiavam em revelações, em tradições secretas que se diziam, né, vir dos apóstolos, apóstolos do Cristo, apóstolos de Jesus, e pretendiam dar uma interpretação transcendente e exaustiva, digamos assim, total, ao cristianismo, ao universo, visível e invisível, acessível e inacessível, digamos assim, aos nossos sentidos e à nossa razão. Eram, e assim se concebiam, como sendo inteligentes, como sendo conhecedores, como sendo sábios, e assim se colocavam. Eram superiores aos chamados psíquicos e superiores aos chamados ílicos. Estes seriam, digamos, a camada mais baixa, não é? Digamos, dos homens no mundo. Por isso, eles se cognominavam, se diziam gnósticos, quer dizer, aqueles que conhecem, aqueles que sabem, aqueles que têm, digamos assim, ou detêm, digamos assim, a verdade. As origens históricas do gnosticismo estão muito aquém, digamos assim, do século I, aquém do cristianismo. Nós vamos ver que eles vêm até a Grécia, e este é o Sitz im Leben, este é o pano de fundo do gnosticismo. Eles vêm e chegam à Grécia, não é? Através de perspectivas e de homens, de sábios, assim chamados, que vêm do Oriente. Né? Vêm do Egito, vêm da Babilônia, vêm do Irã, vêm da Índia. E são ideias que estão amalgamadas dentro de um sincretismo, né? E que se perfazem através de um liquidificador, digamos assim, né? Que se chama conhecimento, razão humana. Essas ideias todas, né, elas são como que passadas, né, liquidificadas, né, digamos, numa vitamina, entre aspas, né, que vão ser, digamos assim, o chamado gnosticismo, ou a chamada gnose. Vamos tentar, digamos, uma definição. Vamos tentar aqui entender, em última análise, o que é gnose, o que é gnosticismo. Uma definição nominal: gnose vem do verbo gnosken, gnosko, em grego,
eu conheço, gnos quem? Conhecer, quer dizer, o verbo é conhecimento, e vem do conhecimento, vem do som. Mas não se trata de um conhecimento qualquer, claro. Não se trata de conhecer por conhecer, claro. Trata-se de um conhecimento absoluto. É o conhecimento. E que possui um caráter de redenção, possui um caráter soteriológico. Quer dizer, é um conhecimento e em eu, sendo detentor dele, por natureza, eu o tenho, eu tomo consciência de que eu tenho esse conhecimento e isto é a minha salvação. Esta é a salvação. Nisto consiste a salvação. Esta é a necessidade para a salvação. Então, é uma definição que propõe, digamos assim, né, a realidade do conhecimento como sendo quase que, ou como sendo divina. É justamente o conhecimento que o gnóstico tem, é o conhecimento do próprio Deus. É Deus na cabeça, na gnose, na perspectiva, digamos, espiritual, noética de cada um que está ali, digamos, em consideração. E é uma situação, ao mesmo tempo, de vida, é um way of life, né? É cultura sob esse aspecto, né? No sentido de que através da gnose eu saio de uma situação inferior e me torno, me considero, me denomino, digamos, aquele que é por excelência. E é claro que quem não está nesta perspectiva não é, ou melhor, é através do não ser do outro que eu tomo consciência de que eu sou. É assim que funciona. Então, vejam bem, a base de toda a gnose, a base de todo o gnosticismo é, sem dúvida alguma, e aqui já estamos num terceiro ponto, o dualismo. Há um dualismo à base. É o dualismo de Deus, ou do mundo bom de Deus, que é o mundo da gnose, e o mundo mau, que é esta realidade aqui que nós estamos vivendo. No fundo, é o bem e o mal que estão e que existem em, digamos, consideração e que devem ser tomados, né, como sendo, digamos, uma realidade dramática, uma realidade que está em briga, que está em luta, que está em litígio cotidianamente. Digamos, esta é a experiência que fazemos, né? É um drama, né? A gnose, ela se fundamenta em cima de um drama, que é o drama do bem e do mal, o drama do mundo do pleroma, onde a gnose se instala, e este mundo do cosmos, né? Esta ordem que nós conhecemos, que é justamente marcada pela maldade, marcada pelas vicissitudes, marcada pela contingência, marcada pela, digamos, problemática toda, social, psicológica, metafísica, tudo isso, né, que nos envolve. Não é? Então, vejam bem, a grande pergunta que o gnóstico faz é a pergunta fundamental sobre o mal, que sem dúvida é um grande problema, ou talvez possa ser ele o maior problema filosófico. Em latim, unde malum et quare. De onde vem o mal e por quê? E diante desta pergunta, uma resposta. Quer dizer, aí a resposta que eu vou dar é a resposta com o meu comportamento. O mal existe, mas dele eu não faço parte. O mal existe e eu o vejo, mas eu não tenho nada, absolutamente nada a ver com ele. É claro que se esse mundo é o mundo do mal, se o mal eu o situo no mundo, é um lugar do mal, o mundo, eu não sou do mundo. Eu estou fora do mundo. Eu não posso admitir o mundo como sendo, digamos, né, o meu lugar.
E aí, uma explicação para o bem e uma explicação para o mal, bem na linha do Irã, bem na linha do mazdeísmo, bem na linha persa, bem na linha, digamos, né, de uma perspectiva fundada em dois princípios, ou, digamos, dentro de um contexto absolutamente dualista, que no fundo é monista, porque só vai existir um, mas nós vamos ver depois, não é? É justamente a única explicação possível. Então, o gnóstico é aquele que, diante do problema do mal, ele se projeta. Ele se projeta em algo que não é. Porque esta é a experiência que eu vejo na minha realidade. Esta é a experiência com a qual eu tenho que conviver. Por isso, eu não sou dela, eu não a faço, eu não atinjo, eu não. E me projeto em algo que está fora dela para, naturalmente, explicá-la. É todo um mecanismo, né, que vai existir aí. Né? Um mecanismo, digamos, psicológico, um mecanismo psicossociológico, um mecanismo psicotranscendental que vai fazer com que, né, eu me sinta, digamos assim, né, não envolvido com esta realidade do mundo e vou negar tudo, absolutamente tudo o que está, digamos, né, o que se mistura com este mundo da carne e do sangue, que é a realidade na qual eu convivo. É claro que a patrística, os autores patrísticos, na mais tenra idade, eu diria, tenra idade, eu me refiro aos próprios apóstolos de Jesus, vão se colocar contrários a esta perspectiva. E é este antignosticismo que nós vamos naturalmente estudar. Não é que o gnosticismo não seja importante ser estudado, pelo contrário, mas nós temos que estudar filosofia medieval, e filosofia medieval é filosofia cristã, e filosofia medieval patrística é antignóstica. É a filosofia medieval cristã antignóstica. Então, nós vamos fazê-lo em dois momentos. Num primeiro momento, nós vamos estudar a estrutura do quarto evangelho, o chamado Evangelho de João. Os textos joaneus, ou, sobretudo, o quarto evangelho, é um texto fundamentalmente antignóstico. Então, a nossa aula posterior a este momento vai ser a estrutura antignóstica do quarto evangelho. Como o autor do quarto evangelho, na tradição cognominado de João, trabalha a gnose de Basílides e de Cerinto, os dois grandes gnósticos chamados docetistas. Então, este vai ser o nosso primeiro momento. Num segundo momento, vamos estudar a gnose onde ela alcança a sua mais perfeita sistematização. E aqui, através de um texto antignóstico, talvez mais importante de toda a patrística, que é o texto Adversus Hereses, a obra Adversus Hereses contra as heresias de Irineu de Leão. E aqui vamos estudar a gnose valentiniana. Valentino ou Valentim é aquele que vai sistematizar a gnose da melhor maneira possível. É o grande sistematizador da gnose, onde no mundo até hoje a gnose não atingiu, digamos, uma sistematização maior. Eu diria, é o Hegel da gnose. Se há uma sistematização da dialética, é Hegel, né? Se há uma sistematização da gnose, é Valentino. Como vamos estudar? Através de Irineu de Leão ou através da crítica que Irineu de Leão faz de Valentino. Não vamos aos fragmentos de Valentino, mas vamos a Irineu, porque o curso é de patrística. Interessa-nos ver qual foi o confronto, qual foi a oposição, qual foi a dificuldade
digamos assim, no nível de um drama, que é um drama, além de ser antignóstico, é um drama epistemológico, né? Também, que é o drama da patrística com a gnose, da gnose com a patrística. E aqui então vamos fundamentar e criticar o sistema de Valentino através da obra de Irineu de Leão. Assim, o gnosticismo se apresenta, e aqui é o importante, esta é a nossa tese, como sendo filosofia que naturalmente está dentro ou vem para dentro do cristianismo, e filosofia que vai de dentro também dos autores patrísticos para o gnosticismo. Ele se mistura, digamos assim, com o cristianismo e com autores, digamos, grandes, célebres do cristianismo, desde a sua mais tenridade como autor do Quarto Evangelho e Irineu de Leão, constroem, digamos, a sua crítica. Interessa-nos aqui a crítica ao gnosticismo. Muito obrigado.